Paz do Senhor, fundamentadas na palavra. Paz do Senhor, sejam todas bem-vindas à nossa live. Sejam bem-vindas a mais um momento de palavra. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Hoje nós estaremos falando sobre Dorcas. A mulher de hoje será Dorcas. Então eu te convido a permanecer comigo até o final e compreender a mensagem que o Senhor tem para o seu coração nessa noite. Sejam todas bem-vindas à nossa live fundamentada na palavra. Vamos orar e darmos início à nossa palavra da noite. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graças ao nome do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pelo dia que nós tivemos, dia de bênção, dia de paz, dia de livramento. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento nós possamos estar com o nosso coração aberto, Pai, para receber a Tua palavra, para receber a Tua direção, para receber a Tua instrução. Senhor, envia para esse lugar quem tem sede e quem tem fome da Tua palavra. Envia para esse lugar, meu Deus, mulheres que querem mais de Ti. Envia para esse lugar, Senhor, mulheres que desejam ouvir a Tua palavra, receber a Tua direção. Espírito Santo, opere em nós nessa noite, trabalhe em nós nesse momento. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração, Deus, seja uma boa terra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fica conosco nessa noite. Fica conosco nesse momento. Nos capacita e nos direciona para a honra e glória do nome do Senhor. Assim, Deus, nós entregamos em Tuas mãos, Pai, esse momento. Em nome de Jesus, se faça presente entre nós, Espírito Santo de Deus. Amém e glória a Deus. Sejam bem-vindas, minhas irmãs. Hoje nós estaremos falando sobre Dorcas. Você já ouviu falar sobre Dorcas? Você já leu sobre a história de Dorcas? A história de Dorcas, ela se encontra lá no livro de Atos. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 36. Atos 9, a partir do 36. Vamos fazer a nossa leitura. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. O nome Dorcas, minhas irmãs, significa gazela, um símbolo de leveza, de graça, beleza, agilidade. E Dorcas, ela era uma discípula de Jesus, que se dedicava a realizar boas obras. Dorcas era aquela mulher que usava as suas mãos, seus talentos, suas habilidades para abençoar quem necessitava, que naquele tempo, naquele momento, eram exclusivamente as viúvas. E Dorcas, ela vestia essas viúvas. Dorcas se dedicava em dar esmolas. Dorcas se dedicava em manifestar bondade. Dorcas, ela não era apenas uma mulher piedosa, mas útil. Sua fé se manifestava em amor prático. A graça de Deus em seu coração produzia bondade em suas mãos. Dorcas, ela não apenas cria em Deus, ela não apenas cria em Jesus Cristo, mas ela agia, ela manifestava a bondade, a presença. Dorcas, ela praticava a fé viva, fé e obras, e ela se empenhava nisso. Então Dorcas, ela era praticamente a graça em movimento, a bondade em movimento.
o amor em movimento. A vida dela era assim. Uma mulher cheia de graça, uma mulher cheia de bondade, uma mulher cheia de amor, fé ativa. Uma fé manifesta em ações. Dorcas não pregou com um microfone, Dorcas não estava em uma plataforma, não teve sermões difíceis, não teve que fazer grandes coisas mirabolantes, mas com apenas as agulhas nas mãos, fios e linhas, fazia com amor, mas com agulhas e fios de amor. E esse ato de Dorcas se transformou em bondade. Esse ato de Dorcas se transformou num amor encarnado. Dorcas, ela era a própria manifestação do amor. Eu, lendo sobre Dorcas, eu imagino aquela mulher, sabe, paciente, aquela pessoa carinhosa, aquela pessoa dedicada de verdade, aquela pessoa preocupada com o bem-estar dos outros, aquela pessoa atenciosa. Os atos de bondade, os atos de amor, o ato de abençoar pessoas transformou a vida dessas pessoas. Dorcas foi a mulher transformada que transformou outras mulheres. Dorcas foi a mulher que, alcançada pela graça, estendeu essa graça também a outras mulheres. E é muito interessante a história de Dorcas. Depois da história de Abigail, Dorcas é a personagem que eu mais gosto na palavra, porque eu vejo tanta graça, eu vejo tanta bondade, eu vejo tanto amor na vida de Dorcas. Eu acho tão lindo essa fé viva de Dorcas, esse empenho de Dorcas, sabe, de usar as suas habilidades em função do próximo, em usar as suas habilidades em função de ajudar alguém que necessita, usar aquilo que já tinha para manifestar através disso a bondade, a graça, o amor, o favor de Deus, o cuidado de Deus. E minhas irmãs, às vezes nós ficamos tão travadas, né, na nossa vida, no nosso ministério. A gente fica tão preocupada, como vamos desenvolver? Como que eu vou desenvolver o ministério? Como que eu vou desenvolver a minha chamada? Como que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? E nós ficamos tão preocupadas e ao mesmo tempo travadas, porque a gente se vê tão distante, né, da realidade. A gente se vê tão distante do que a gente olha na mídia, o que a gente olha em nossas igrejas. A gente se sente distante do nosso propósito quando nós vemos alguns padrões, quando nós vemos algumas coisas que, ao olhar, infelizmente, a gente acaba se diminuindo. E a gente pensa que nunca vai chegar lá, que nunca vai conseguir fazer, que é inalcançável demais. Eu tenho um chamado, tenho uma promessa, mas eu não sei como vai ser. E aí a gente fica preocupada. Como vai ser? Como eu vou começar? Onde eu vou começar? Quando eu vou começar? Quando eu irei cumprir meu propósito? Que dia eu vou começar a cumprir meu propósito? Como que eu vou manifestar isso que o Senhor depositou dentro de mim? Como eu vou manifestar o reino de Deus? Mas quando eu olho para Dorcas, isso me traz tanta esperança. Quando eu olho para Dorcas, eu vejo que é além de uma plataforma. Quando eu olho para Dorcas, eu vejo que é além de pegar no microfone. Quando eu olho para Dorcas, é além de fazer um vídeo, sabe? É além de ter uma boa voz, uma boa dicção, uma boa oratória, é além. Quando eu olho para a história de Dorcas, eu vejo que é muito além. Porque Dorcas foi a mulher que usou as suas habilidades manuais para manifestar o reino de Deus. Dorcas, ela não tinha um microfone, mas ela tinha habilidades manuais.
E a profissão de Dorcas também era uma pregação, porque ela transformou o trabalho, aquilo que ela sabia, em um propósito, em uma missão. Ela usou as suas habilidades para manifestar o cuidado de Deus. Ela usou as suas habilidades para manifestar o amor do Senhor. Ela usou as suas habilidades para alcançar corações. Então, por meio das habilidades, por meio do serviço, ela fez da costura o seu propósito e a sua missão. Ela usou as suas habilidades. Ela usou aquilo que ela já tinha para abençoar, para manifestar a glória, a graça e a bondade de Deus. Ela usou o que ela sabia fazer de melhor para glorificar o nome do Senhor. E o que ela sabia fazer de melhor na ocasião era costurar. Então ela usou o que ela tinha de melhor e ela alcançou mulheres viúvas, mulheres sozinhas, mulheres que não tinham mais ninguém, mulheres desamparadas. Dorcas alcançou o coração dessas mulheres, proveu na vida dessas mulheres, cuidou dessas mulheres. Dorcas tinha um olhar sensível à necessidade das pessoas ao seu redor. Dorcas, ela tinha a sensibilidade do Espírito nela. Dorcas, ela era uma discípula de Jesus, ela conhecia. Ela já estava ali crente, ela já estava conhecendo ali o que era ser uma nova criatura, ela já estava sabendo ali como manifestar aquilo que ela recebeu, que foi a presença do Senhor. Ela estava ali já nessa condição. Eu sei, eu conheço, eu me rendi, eu ando com Ele, eu estou com Ele, mas agora eu preciso mostrar isso. Eu preciso anunciar a minha nova vida. Eu preciso anunciar a minha fé. Mas como farei? Já sei, eu vou usar as minhas habilidades para alcançar o coração das viúvas que precisam de alguém. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou manifestar a presença do Espírito Santo, abençoando essas pessoas desamparadas. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ouvir essas mulheres, eu vou aconselhar essas mulheres, eu vou amparar essas mulheres. Dorcas, ela era importante no lugar que ela vivia. Ela era uma mulher relevante, ela era uma boa vizinha. Ela vivia bem na vizinhança, na comunidade. Porque quando Dorcas fica doente e morre, acontece o que a gente leu aqui no versículo 39, todas as viúvas chorando, desesperadas, mostrando ali para Pedro os vestidos, as túnicas. Estavam ali chateadas, entristecidas e mostrando para ele, olha o que ela fez, olha que vestido lindo que ela fez, olha que túnica linda que ela fez, olha o quanto que ela cuidou de nós e agora ela está ali. Faz alguma coisa, Pedro. E Dorcas, ela vai ressuscitar. E essa ação de ressuscitar faz com que muitas outras pessoas, fez com que pessoas se rendessem ao Senhor através daquela situação de morte e ressurreição. Dorcas era uma mulher respeitada, valorizada, sensível, amiga, companheira, uma mulher piedosa. E quando ela morreu, parecia que era o fim daquelas viúvas, parecia que era o fim daquele povo. Mas quando pensaram que era o fim, Deus vem, entra em ação, como sempre, glória a Deus por isso. E ela ressuscita, Deus ressuscita Dorcas, nos mostrando, nos ensinando que o Senhor honra a vida
de quem vive para Ele. O Senhor honra a vida daquela que vive para Ele. Ele cuida daquela que vive para Ele. O Senhor cuidou de Dorcas, ela já estava morta e ela ressuscitou. A honra de Deus. Mais uma vez a bondade, graça de Deus. Dorcas vivendo mais um milagre, porque o primeiro milagre é sermos alcançadas por Jesus. Essa mulher piedosa. Sabe, irmãs, mesmo quando tudo parece que já está morto na nossa vida, o Senhor, Ele pode trazer de volta a vida para aquilo que está morto, mas ainda tem propósito. Pode ter morrido alguma coisa na sua vida, mas o Senhor pode trazer a vida para esse propósito. Ele pode trazer a vida para essa missão. O testemunho de Dorcas trouxe salvação. No versículo 42 diz: este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. O testemunho dela trouxe salvação. E isso também nos ensina que o nosso testemunho traz salvação. O nosso testemunho pode fazer com que outras pessoas cheguem aos pés de Jesus. O nosso testemunho pode fazer com que outras pessoas alcancem, recebam a graça do Senhor. A vida de Dorcas foi um testemunho que evangelizou mais do que palavras. A vida de Dorcas, o exemplo de Dorcas, o milagre de Dorcas pregou muito mais do que se ela tivesse, talvez, segurado no microfone e tivesse falado para Deus e para o mundo. A vida dela era um testemunho vivo. Enquanto ela cuidava das viúvas, enquanto ela cuidava das desamparadas, enquanto ela cuidava das coisas de Deus, Deus cuidava das coisas dela a ponto de ressuscitá-la. Deus pode ressuscitar coisas aí na sua vida. Pode ressuscitar o seu chamado, pode ressuscitar algum projeto que Ele colocou no seu coração. Ele pode ressuscitar o teu ministério, tua igreja, tua família, o teu relacionamento dentro de casa. O Senhor pode ressuscitar. E aí, através do milagre que você vai viver, minha irmã, você será uma testemunha, testemunho vivo, e outras pessoas tendo acesso ao teu testemunho chegarão aos pés de Jesus. Porque é isso que Ele faz. Nós aprendemos com Dorcas que servir é um legado eterno. Mesmo depois que essa mulher morre, ela foi lembrada pelas viúvas. Ela foi lembrada por aquilo que ela fazia. Ela foi lembrada por suas boas obras. Ela foi lembrada pelo exemplo que ela dava. O que nós fazemos em amor, minha irmã, permanece. Os frutos do serviço fiel nunca morrem. Nunca morrem. E hoje à tarde eu estava refletindo nessa palavra para trazer aqui. E eu fiquei pensando muito nessa questão do bom testemunho. E eu fiquei pensando nessa questão de quando Dorcas fica doente, morre. E me veio à memória algumas coisas, né, do passado. Antigamente, né, eu fui criada no interior. E antigamente no interior, quando uma pessoa morria, a vizinhança parava. O mundo parava ali naquele lugar. Quando alguém morria lá no interior, a gente não podia nem ouvir som, porque a minha avó já falava: olha, nada de colocar música hoje, porque se colocar música é falta de respeito com quem já foi e com quem ficou. Então, se for ver TV,
Ó, não vai passar do volume 3. Era silêncio. E toda a vizinhança seguia ali o carro da funerária. A vizinhança inteira ia para a capela. A vizinhança inteira ficava velando, apoiando a família, lamentando pelo que já foi. E era assim, parecia um evento. E eu imagino isso aqui na história de Dorcas. Parecia até um evento. A mulher estava morta e aquele bando de viúvas ali em volta, chorando, 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 mostrando as roupas, mostrando os vestidos, mostrando as túnicas. Aquele alvoroço daquelas mulheres chorando, chorando. Eu imagino, baseada num contexto que eu fui criada. Porque no interior era assim. O enterro parecia evento. E quando a gente via aquele tanto de pessoas, o comentário que ficava depois, né? Depois que acaba, né? E todo mundo vai para casa e a gente vai fazer a resenha do que aconteceu, de como é que foi. E a gente tinha esse pensamento muito forte de que quanto mais pessoas dava ali, se reunia ali, mostrava que aquela pessoa era muito querida. Era muito respeitada no ambiente que morava, querida, amiga. Então nós tínhamos essa ideia, nossa, se tá dando muita gente aqui, olha, veio gente de tudo quanto é canto. Não, fulano era uma pessoa muito boa, fulano era honesto, trabalhador, nossa, uma bênção, é uma pena que isso aconteceu. E todo mundo tinha essa ideia, quanto mais pessoas apareciam, mais aquela ideia de, nossa, essa pessoa, ela era maravilhosa, eu não acredito que isso aconteceu. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, se a gente morrer agora, se a gente morrer hoje, quem vai estar no velório? Será que a nossa vizinhança, ela vai lá no velório e vai falar, nossa, mas fulano era tão bom, gente, que pessoa de Deus, que pessoa de oração, que pessoa sensível, nossa, que pessoa de bom testemunho, nossa, uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa. Será? Eu fiquei pensando, assim, meu Deus, será, meu Deus? E começou até a gerar uma preocupação, sabe? Porque nós precisamos ler a palavra e compará-la com a nossa vida. Porque Dorcas, ela deu um exemplo maravilhoso de uma mulher super dedicada. Dedicada na presença do Senhor, dedicada como discípula, dedicada a praticar as boas obras, dedicada em dar esmolas, dedicada em ser piedosa e bondosa. Ela era dedicada em tudo que ela fazia. E no final da vida, quando ela morreu, aquelas pessoas iam lá, foram lá, choraram, mostraram tudo que ela tinha feito. E isso, minhas irmãs, nos ensina, sabe? Porque espiritualmente nós estamos vivendo dias que a cada segundo pessoas querem ficar mais isoladas. Depois que veio o WhatsApp, depois que veio a internet, ninguém vai na casa de ninguém, ninguém visita ninguém. E hoje todo mundo até diz, eu não gosto de vizinho, eu não gosto de parente, eu não gosto de nada. Quando essa pessoa morrer, não vai dar ninguém. Porque se você não gosta de gente, isso não é um bom sinal. E nós caímos de paraquedas nesse contexto de começar a não gostar de gente no início da pandemia. Quando veio a pandemia, todo mundo ficou trancado, todo mundo ficou preso e ninguém mais se importa, ninguém vai na casa de ninguém, ninguém quer ir na casa de ninguém. Depois que tem o WhatsApp, a visita é virtual. E a gente vai perdendo o contato. Sabe, a gente vai perdendo ali o afeto, a gente vai perdendo o vínculo, a gente vai perdendo a vontade de estar perto a cada dia. E isso é muito ruim para o nosso coração. Isso é muito ruim. Porque nós não fomos criadas para andar solitárias, sozinhas, não. Viver com Cristo, andar com Cristo, é gostar de gente, é gostar de pessoas.
O inimigo, a sociedade, o sistema está tentando colocar na nossa mente, no nosso coração, que sozinhos nós vamos conseguir e que vai ser bem melhor. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia é comunhão, é unidade, é parceria. Tua dor é minha, tua alegria é minha. E é muito perigoso, porque nós estamos caindo nesse laço de nos trancar dentro de casa. E aí quando a luta vem, a gente se sente sozinha, sobrecarregada, não tem com quem contar, porque se afastou de todo mundo, não fez questão de criar relacionamentos, não fez questão de criar vínculos com pessoas, não fez questão de se aproximar de pessoas, não fez questão de se dedicar em ser diferente. Eu quero muito focar na dedicação de Dorcas, na dedicação de ser uma discípula de Jesus, uma mulher de palavra, uma mulher de oração. Eu quero muito focar aqui na dedicação, porque a Bíblia diz que ela se dedicava a praticar as boas obras e dar esmolas, mas ela também se dedicava em ser uma discípula, ela se dedicava em tudo que ela fazia. Ela era reconhecida, ela era amada, porque quando acontece o episódio dela morrer, ali nós vimos que ela era sim amada. E outra pessoa com um olhar talvez ferido, uma pessoa talvez machucada, porque se decepcionou, poderá olhar para esse texto e ainda forçar a interpretação e dizer assim: mas Karina, deu muita gente no velório de Dorcas porque ela dava roupa para os outros. Por isso que deu muita gente. Se ela não tivesse dado nada para ninguém, não teria dado nada, não teria dado ninguém ali. Não, irmãs, nós temos que aniquilar esses tipos de pensamentos que vêm na nossa mente. Não é isso. Deu muita gente aqui porque Dorcas era uma mulher piedosa, bondosa, de bom testemunho, que se importava com o próximo, que se importava com aquelas que eram desamparadas e necessitadas. Ela se importava em praticar as boas obras, ela se importava em dar um bom testemunho, ela queria dar um bom testemunho, ela queria viver o que Tiago diz lá em Tiago 2,17. A fé sem obras é morta. Ela tinha fé, mas ela também tinha obras para glorificar o nome de Deus, para manifestar a glória de Deus. E nós precisamos ser esse tipo de mulher que agrega, que soma, que acredita, que apoia, que ajuda, com piedade no coração, com bondade no coração, se dedicando em fazer o bem, se dedicando em estar perto, próximo, se dedicando em estar junto, se dedicando em ser, sim, uma pessoa de Deus, de princípios, de propósito. Nós podemos usar, minhas irmãs, as habilidades que nós temos para ajudar outras pessoas. Nós podemos usar as habilidades que nós temos para manifestar a glória de Deus. Dorcas fazia costura e vestia as viúvas, vestia as pessoas desamparadas. Sabe, nós podemos ensinar as pessoas aquilo que nós sabemos. Isso também é glorificar a Deus, isso também é expansão do reino. Às vezes nós pensamos como vai ser o meu chamado, o meu ministério, a minha vida, mas você já parou para pensar que às vezes a solução ela está na sua mão, porque você já sabe fazer alguma coisa e você pode ensinar alguém. Você pode estender isso que você sabe para alguém. E Dorcas nos dá esse exemplo. Ela usou o que ela sabia fazer. Ela usou aquilo que estava nas mãos dela para manifestar o reino. Dorcas usou o que ela já sabia fazer
e sabia fazer de melhor. Então ela pegou o que ela sabia, com toda a dedicação, e estendeu para outras pessoas. Sim, Késia. Só das pessoas saírem para ir até ela é sinal que ela era querida por eles. Exatamente, eu creio. Eu creio piamente nisso. Querida, uma mulher querida. Uma mulher que era bem-vinda. Uma mulher relevante mesmo, que as pessoas olhavam e deviam falar: olha quem está chegando, Dorcas está chegando, e ela era a alegria do ambiente. E hoje, quando a gente chega, o que as pessoas veem? O que as pessoas falam? Ih, chegou a fulana, ó. O que as pessoas estão falando a nosso respeito? Isso é muito importante de refletirmos e analisarmos. Porque nós precisamos ser mulheres que manifestam o reino de Deus. E Dorcas nos dá esse exemplo magnífico de usarmos aquilo que nós já sabemos de melhor e manifestar e estender a outros. Às vezes você é uma mulher que tem habilidades e você pode estender essas habilidades para alguém. Você tem facilidade de aprender. Então, talvez você tenha uma facilidade também de ensinar alguém alguma coisa. Talvez você é uma mulher que tem uma vida de propósitos, tem uma vida de jejum, tem uma vida de oração. Então você pode ensinar outras mulheres a também ter esse estilo de vida. Talvez você tenha dicas de maternidade, tem dicas de empreendedorismo, você sabe, você já fez o seu caminho e agora você pode ajudar outras pessoas a também conseguirem sair do zero. Também pode ajudar mães de primeira viagem que não tem noção de nada e você pode ser uma boca de Deus na vida dessas mães. Nós podemos ajudar as pessoas com aquilo que nós já sabemos e fazemos de melhor. Sim, em nome de Jesus, que as nossas habilidades alcancem muitas vidas. Às vezes você sabe fazer um bolo, pode ensinar as mais jovens a fazer bolo. Sabe, mulheres, tem tantas coisas que nós podemos fazer, sabe? Tem tantas coisas que nós podemos ensinar e às vezes a gente fica presa no sistema, fica presa em um lugar, fica presa em situações, mas a verdade é que tem tanta coisa boa que nós podemos compartilhar, tantas coisas boas que nós podemos passar para frente. Nós temos tantas coisas boas guardadas dentro de nós. E pensamos que a direção vai vir de um lugar tão longe, mas talvez já esteja dentro de nós. Dorcas, ela foi uma mulher tão dedicada, tão dedicada. Eu só vejo dedicação quando eu vejo essa mulher aqui. Porque ela era uma mulher também muito rápida para servir, graciosa para agir, refletindo o próprio nome dela, porque o nome dela é um símbolo de leveza, de agilidade, de graça. Tem coisas boas que nós podemos fazer. Nós temos formas de abençoar outras pessoas, de abençoar outras mulheres. Nós temos formas de iniciar o nosso chamado, iniciar o nosso ministério. Podemos contar a nossa experiência, a nossa trajetória e alcançar outras mulheres com essa trajetória. Deus colocou habilidade dentro de nós e nós precisamos colocar essas habilidades a serviço do reino. Dorcas nos ensina isso, que é possível e, na verdade, nós precisamos colocar as nossas habilidades a serviço do reino. Sabe, às vezes você sabe... Eu gosto muito de conversar sobre essas coisas, de ideias, de habilidades. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes eu converso com muitas mulheres. E certa feita eu conversei com uma mulher
que ela tinha falado pra mim que ela tinha tentado tantas coisas na vida dela e ela não era feliz em nada, ela não era sucedida em nada. Então ela entrava em várias coisas, em vários serviços, vários cursos para tentar se encontrar, para tentar ter dinheiro, para tentar fazer alguma coisa, porque na cabeça dela ela tinha que ajudar o marido dela. E ela se emaranhava com coisas tão difíceis, sabe? Com cursos na internet, coisas difíceis demais. Ela se emaranhava com as coisas assim que só dificultavam o caminho dela. E eu perguntei para ela, irmão, o que tu gosta de fazer? O que você mais ama fazer? Aí ela foi e disse, eu amo fazer crochê. E aí eu falei, e tu já pensou em começar a fazer o teu crochê, mostrar o teu serviço, mas sem pressão, sem afobação, sem estresse, sem essa sede pelo dinheiro, mas vivendo o processo, subindo um degrau por degrau. Porque se você fizer aquilo que você ama, a probabilidade de dar certo é muito grande. E aí ela já abriu a mente e ela depois até disse, Karina, o meu marido já havia me dado até uma ideia semelhante, mas sabe, eu não quis seguir a direção do meu marido. E aí minha irmã, resultado da ópera, ela começou a fazer crochê. E aí naquela semana ela fez um tapete lindo, grande. Aí na outra semana ela fez um jogo de mesa, né? Mesa aposta, né? Para as mulheres que dominam essa arte, que eu não domino. E aí ela começou a postar esses trabalhos, ela começou a colocar no Instagram, ela começou a mostrar no Instagram, ela começou a publicar no Facebook, ela começou a postar no WhatsApp que aquele era o trabalho que ela recebia encomendas. Resultado, ela está vivendo disso, ela está se realizando nisso e tem sido abençoada, tem sido leve. E aí essa habilidade que ela tem, ela já alcança outras mulheres, porque através disso é um caminho onde ela evangeliza outras mulheres. É um caminho onde ela aconselha outras mulheres. Então, perceba, ela já tinha uma habilidade. E aí ela colocou essa habilidade para funcionar. E tá dando certo para a glória de Deus. E talvez você tenha uma habilidade e você tá batendo cabeça. Você tá indo atrás de outras coisas, tá se sacrificando para outras coisas, mas você tem algo que você gosta. Você tem algo que você sabe fazer. Mas você não tá acreditando em você mesma, mas eu tô aqui para te encorajar. Use a habilidade que Deus te deu. Eu não sei qual, você sabe. Às vezes você é uma ótima confeiteira, salgadeira, manicure. Não sei. Cada um sabe aquilo que gosta de fazer. Você sabe que você é boa em algo. Então use esse algo para a glória de Deus, porque o Senhor já te deu a habilidade. E vai ser através dessa habilidade que você vai alcançar outras mulheres. Vai ser através dessa habilidade que você vai manifestar o reino na vida de outras mulheres. Vai ser através dessa habilidade que Deus vai te honrar e você vai abençoar outras mulheres. Porque vai ser portas, portas atrás de portas. E aí você começa a abençoar pessoas, conhecer pessoas, pregar para pessoas, ouvir, encorajar pessoas, ajudar verdadeiramente quem está em necessidade, sem que essa pessoa tenha que se humilhar pedindo, mas a pessoa sensível não espera ninguém se humilhar, ela já faz. A pessoa que está sensível às necessidades, ela não fala nada, ela age, ela bota para correr logo, ela faz o negócio avançar logo. Dorcas, ela nos dá tantos exemplos bons, sabe, que acaba abrindo a nossa mente, porque só de usar as habilidades em função do reino, só de usar as habilidades para alcançar outras pessoas, só de usar as habilidades para mudar de vida também, por que não?
Use as tuas habilidades, como Dorcas usou as habilidades dela para abençoar as viúvas, para abençoar outras mulheres, para dar um bom testemunho. Use as suas habilidades, se dedique nas suas habilidades, não tem como dar errado. Se dedique naquilo que você ama, se dedique naquilo que você sonha, se dedique na presença de Deus e Ele vai abrir, minha irmã, um leque, um triplex na sua cabeça e vai ser ideia atrás de ideia e bênção atrás de bênção. Eu sei que tem algo que você pode fazer para começar a manifestar o reino de Deus. Dorcas, eu imagino também que ela era uma mulher, né, voltando ali na história da morte de Dorcas, né? Quando se aglomera aquelas viúvas, aquele povo ali, aquela vizinhança ali. Certamente Dorcas era uma mulher também muito sensível, que emprestava os seus ouvidos para outras mulheres. Uma pessoa que tinha facilidade em ouvir, talvez tinha facilidade até de aconselhar. Nós não sabemos se Dorcas tinha família, se ela tinha marido, se ela tinha filhos, porque a Bíblia não diz sobre a família de Dorcas. Mas Dorcas era muito importante no local que ela morava. Não só pelo que ela fazia, mas pelo que ela era na vida daquelas pessoas. Alguém com uma mente ferida vai focar que só deu gente porque ela estava abençoando, porque ela estava dando coisas, porque ela estava fazendo doações. Mas alguém com a sua mente sarada vai olhar para aquilo e vai pensar, não, ela era uma mulher querida, amada, respeitada, de bom testemunho, que era relevante, que era importante, e é essa mulher que eu quero ser. É essa mulher que eu quero ser. Relevante, importante, sabe? Importante na vida das pessoas. Que vai ouvir, vai aconselhar, vai se importar, vai ajudar, vai direcionar. Eu quero ser esse tipo de mulher. Que as pessoas vão sentir falta, sabe? Que as pessoas sentem a presença de Deus. Eu quero ser essa pessoa. E que você também queira ser essa pessoa que faz falta quando você não vai. Faz falta quando você não está presente. Faz falta e na sua crise as pessoas se levantam para querer te ajudar, te abençoar. E elas não ficam perguntando se está em crise, se está difícil. Elas prontamente começam a fazer, porque você já fez primeiro. E aí é um efeito cascata, porque você faz e você vai vivendo os frutos daquilo que você faz também. É normal, faz parte. É normal quem abençoa ser abençoado. É normal, faz parte. A vida é assim, não é? Não tem problema nenhum em você fazer o bem e receber o bem. Você abençoar e ser abençoado. Dorcas, ela abençoava e ela também foi abençoada. Abençoada primeiramente por Deus, que deu a vida a ela novamente. E no ato de dar a vida para ela novamente, fez com que muitas outras mulheres, muitas outras pessoas se rendessem a esse Deus grande e poderoso. Que nós venhamos ser, minhas irmãs, mulheres como Dorcas, sabe? Mulheres sensíveis, mulheres equilibradas, mulheres sensíveis às necessidades, mulheres talentosas, mulheres que usam as suas habilidades em função do reino. Mulheres que usam as suas habilidades para fazer algo para o Senhor. Mulheres que usam as suas habilidades para fazer a obra de Deus. Use as habilidades que o Senhor te deu. Comece a usar as habilidades que o Senhor te deu. De repente, irmã, a situação que você está vivendo nesse momento já pode estar apontando para a habilidade que você tem que precisa ser aprimorada. Às vezes, você não tem uma habilidade manual,
Mas às vezes você tem a habilidade de ouvir e de aconselhar, de ajudar, de instruir, de ensinar. Às vezes você tem essa habilidade de ouvir. Ouvir também é uma habilidade, gente, porque não é todo mundo que tem paciência para ouvir, não é todo mundo que sabe ouvir, e geralmente quem fala muito não sabe ouvir, geralmente quem fala demais não tem paciência para ouvir. Então, pessoas que ouvem, nossa, são importantíssimas. É um dom. Ouvir é um dom. E de repente você, essa mulher que tem paciência para ouvir, gosta de ouvir, gosta de gente, gosta de estar com pessoas, gosta de cuidar de pessoas, se importa com pessoas, já apontam para a habilidade que você tem, e será através disso que o nome do Senhor vai sendo glorificado. E outra coisa que eu quero dizer, eu quero deixar aqui para mim, para você nessa noite, é que, sabe, quando eu li essa palavra, quando eu meditava sobre Dorcas, eu sentia a necessidade de cair por terra esses muros que a gente construiu em volta de nós mesmos. Esses muros, a gente foi construindo muros e não pontes. A gente começou a construir os muros desde a pandemia, e aqui você não entra, aqui você não vai, ali você não coloca a mão, aqui ninguém precisa saber de nada. Nós precisamos jogar por terra esses muros que nós construímos, que têm afastado pessoas. Nós precisamos jogar por terra esses muros da ignorância. Porque o evangelho é estar junto, é caminhar junto, é ter comunhão. É papo de irmãos e irmãs. Membros de um único corpo. E quando um sente a dor, o outro também vai sentir a dor, e todos sentem a dor, porque está num corpo. Que caia por terra das nossas vidas essas barreiras de solitude, sabe? Que nós vamos quebrar isso da nossa vida. Que a gente comece a manifestar o reino de Deus, sendo o que ninguém foi para nós. Uma vez eu ouvi algo que é verdade demais. A pessoa que mais encoraja os outros foi a pessoa que menos recebeu encorajamento na vida. E isso é a pura verdade. A pessoa que mais tem palavras de encorajamento, a pessoa que mais impulsiona os outros, é a pessoa que não teve isso e talvez não tenha isso até o dia de hoje. Mas porque ela não teve, ela não vai ser uma encorajadora? Não. É aí que se levanta como uma encorajadora, porque ela não teve e sabe que fez falta. Eu vivi essa experiência. Se eu hoje estou aqui encorajando mulheres, é porque na minha caminhada lá atrás, lá no meu início, eu não tinha encorajadores, eu não tinha apoiadores. Se eu ajudo mulheres a lerem a Bíblia hoje, é porque lá atrás eu não tive ninguém para me ensinar e me ajudar. Eu não tive alguém para ler Bíblia comigo. Eu não tive ninguém para me colocar dentro de um grupo de leitura bíblica. Eu não tive ninguém para me dar um conselho. Olha, vai por esse caminho que é mais fácil. Faz esse propósito que dá certo. Olha, jejum é desse jeito, propósito é daquele jeito. Não tive. E porque eu não tive, eu faço. Porque eu não tive, agora eu sou. E tenho prazer em ser e fazer isso. Tenho prazer em ajudar, eu tenho prazer em impulsionar, em encorajar, e nós precisamos ter esse prazer e quebrar as barreiras, porque tem muita gente por aí que porque não teve, ela também não quer fazer, porque ela não recebeu, ela também não quer dar, e viver com Jesus não é isso, não é assim. Eu não tive amigas de oração, agora eu sou uma amiga de oração. Eu não tive ninguém para ir na minha casa orar comigo. Eu sou essa mulher agora que eu vou e ajudo na oração. Nós precisamos nos levantar, mulheres, e parar de erguer muros, mas começar a de verdade
Parece clichê, mas nós precisamos construir pontes que ligam, pontes de acesso, porque tem mulheres que estão clamando, pedindo por socorro, pedindo a misericórdia, precisando de uma amiga de oração, precisando de uma mulher que vai encorajar na palavra, porque tem vida na palavra, precisando de uma mulher que vai encorajar no jejum, porque tem vida de jejum. Tem mulheres que estão necessitadas de encontrar essas mulheres. E se eu e você formos essas mulheres que encorajam, impulsionam, usam as habilidades que têm para manifestar o reino de Deus, glória a Deus, já basta. É só a gente agora fazer a nossa parte. Por eu não ter, agora eu sou. Por eu não ter recebido, agora eu dou. E a vida cristã é assim. E Dorcas, ela nos dá esse exemplo. Use as habilidades que você tem para manifestar o reino de Deus. Use, se dedique em praticar as boas obras, se dedique em ser discípula de Jesus, se dedique em ter uma vida de oração, se dedique em ter uma vida de leitura bíblica, se dedique em ser uma boa mãe, se dedique em ser uma boa esposa, se dedique em ser uma boa ovelha, se dedique em ser uma boa discípula, encorajadora, cuidadora. Se dedique no reino, na presença, e manifeste a glória que está em você na vida de outras pessoas. Seja uma impulsionadora. Use as habilidades que você tem, minha irmã. Use o que você sabe fazer de melhor. Use em função do reino de Deus. E aí você pode me dizer hoje, Karina, eu não sei qual é a minha habilidade. Eu gosto de tanta coisa, eu gosto de fazer tanta coisa, eu gosto de criar tanta coisa. Não, tem algo que teu coração queima, tem algo que teu coração arde, tem algo que você olha e pensa, eu nasci para fazer isso. Eu nasci para fazer tal coisa. Aí é a tua habilidade. E se eu não acredito, né? Mas se porventura não tem habilidade, você não está enxergando as suas habilidades, comece a orar para Deus te mostrar as tuas habilidades e te dar novas habilidades, novas ferramentas. E Ele vai te dar novas habilidades, Ele vai te dar novas ferramentas, e com isso você vai ser como Dorcas, a mulher que vai alcançar outras mulheres, a mulher que vai ser a bondade em pessoa. A mulher que vai ser o amor em pessoa. A misericórdia em pessoa. Dorcas, ela era o próprio fruto do Espírito, né? Porque aqui em Gálatas 5 vai dizer o que é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Dorcas, ela tinha essa bondade aqui, que é uma virtude do Espírito Santo. Dorcas, ela tinha essa amabilidade aqui, que é a virtude do Espírito Santo. E quando nós caminhamos com Jesus, minhas irmãs, nós começamos a ter essas virtudes em nossa vida. E se nós não temos essas virtudes, precisamos orar para que essas virtudes sejam manifestas nas nossas vidas. Qual virtude você precisa? Ore que o Senhor vai te dar. E nós precisamos ter todas essas virtudes dentro de nós. Que possamos ser mulheres boas, boas de verdade. Mulheres amigas de verdade. Mulheres sensíveis de verdade. Mulheres cheias do Espírito Santo de verdade. Mulheres que não vão ter problema nenhum em ajudar e impulsionar. Porque hoje em dia, a gente vê por aí um negócio bem contraditório, né?
As pessoas, elas não querem dar o ouro de jeito nenhum. Elas sabem o caminho, elas traçaram o caminho, mas elas não querem contar o caminho. Não posso falar, porque se eu falar, fulano vai passar na minha frente. Pensamento pobre, pequeno, medíocre. Pensamento de quem não nasceu de novo. Tudo que há de bom em nós pertence ao Senhor, veio dele, é ele que gera. O que há de bom em mim é Cristo. Então eu não tenho problema nenhum em estender a outras pessoas aquilo que ele depositou na minha vida, porque é dele antes de ser meu. Se eu tenho dom, é porque ele me deu. Se eu tenho talento, é porque ele me deu. Se eu tenho habilidade, é porque ele me deu. Então, porque ele me deu, não tem problema algum em manifestar isso na vida de outras pessoas. Que nós possamos ser como Dorcas, minhas irmãs. Deus te deu uma habilidade. Comece a usar essa habilidade que você tem a serviço do reino, em função do reino. E comece a refletir no tipo de pessoa que você tem sido. Essa reflexão aqui da morte de Dorcas é pesada, irmãs, mas é muito bom pensar nessa questão. Porque no dia que essa mulher morre, deu um alvoroço naquele lugar. Porque ela era uma pessoa maravilhosa, de bom testemunho. E que o desejo do nosso coração seja esse. De dar um bom testemunho. Onde as pessoas sintam falta, queiram estar perto, reconheçam as nossas habilidades e sentem prazer de estar na nossa presença. Que essa palavra tenha falado com você, minha irmã, na mesma medida, na mesma proporção que falou comigo. Talvez eu não consegui aqui hoje, sabe, expressar para você o tanto de preciosidade dessa palavra de Dorcas. Talvez eu não consegui me expressar o tanto quanto eu gostaria. Mas que essa palavra sobre Dorcas, essa bondade, essa fidelidade, essa amabilidade de Dorcas tenha falado ao teu coração assim como falou ao meu coração. E que nós possamos sim, a partir de hoje, olhar mais para as nossas habilidades, para as coisas que nós gostamos, sabemos, e a partir dessas habilidades, manifestar a glória de Deus. Só você faz o que você faz de melhor. Só você faz do jeitinho que você faz. Ninguém mais sabe fazer do jeito que você sabe fazer. Então, talvez você julgue a sua habilidade muito pequena. Mas essa habilidade que você julga ser pequena, Deus vai transformar em algo extraordinário. Deus vai transformar essa habilidade que você acha que é pequenininha e vai transformar em algo extraordinário, minha irmã. Creia nisso em nome de Jesus. Deixa Deus usar as suas habilidades. Manifeste as habilidades que Deus te deu. Deixa vir, deixa sair para fora essas habilidades. Usa essas habilidades em função do reino do Senhor. Siga o exemplo de Dorcas. Se dedique em praticar boas obras. Se dedique em ser uma mulher de um bom testemunho. Se dedique em ser uma mulher cheia de paz, de paciência, de bondade, fidelidade, amabilidade. Seja uma mulher dedicada na oração, na palavra. Seja uma mulher dedicada no serviço ao reino de Deus, sabe? Seja uma mulher dedicada, não faça nada por improviso, não faça nada com improviso. Seja dedicada às obras do Senhor, seja dedicada à sua família, seja dedicada à sua casa. Por mais simples, por menor que seja a sua casa, seja dedicada à sua casa, seja dedicada à sua família. Ai, Karina, tu não conhece minha família. Nossa, eles são uma tribulação em pessoa. Manifeste o reino de Deus. Seja você dócil, amável, equilibrada. Seja você a mulher que vai dar um bom testemunho dentro de casa. E aí, esses parentes
que você diz que são atribulados, eles irão ver Cristo através da sua vida. Manifeste a glória, o reino de Deus, minha irmã, onde quer que você esteja. Que você seja uma mulher de Deus e que o Senhor use as tuas habilidades e multiplique as tuas habilidades em nome de Jesus. Que essa palavra tenha falado ao teu coração. Que o Senhor te abençoe. Que você possa se levantar como uma Dorcas na vida de alguém. Que você possa ser a Dorcas dessa geração. Uma mulher dedicada em praticar as boas obras. Uma mulher dedicada ao Senhor. Uma mulher dedicada às coisas de Deus. Uma mulher dedicada às habilidades que possuía. E não tinha vergonha das habilidades que tinham, pelo contrário, usava essas habilidades para alcançar o coração e transformar vidas de outras mulheres. Mulheres serão transformadas e alcançadas pelas habilidades que o Senhor te deu, mas que essas habilidades estejam a serviço do reino. Que essas habilidades sejam completamente ungidas pelo Espírito Santo. Deixa Deus usar a sua vida. E comece hoje, amanhã, essa semana, comece a refletir nas suas habilidades. Comece a pensar nas coisas que você gosta de fazer, sabe fazer, ama fazer. E comece a se dedicar nessas coisas que você ama. Porque certamente há um propósito de Deus dentro da sua habilidade. Certamente, a habilidade que Deus te deu é para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Vamos orar e vamos concluir aqui o nosso momento de palavra, de reflexão. Para você que chegou bem depois, você pode assistir depois completa, vai estar no feed, vai estar também no YouTube. E minhas irmãs, caminhem com mulheres de Deus, mas também sejam mulheres de Deus. Caminhem com mulheres cheias do Espírito Santo, mas também sejam essas mulheres cheias do Espírito Santo. Precisamos correr a nossa carreira, precisamos manifestar a presença do Senhor. E que o Senhor possa ungir as nossas habilidades e multiplicar essas habilidades em nome de Jesus. Pai, nós queremos te glorificar nessa noite, nós queremos te bendizer, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela tua palavra que é viva, poderosa. Tua palavra, Senhor, ela é eficaz na nossa vida. Pai, eu quero abençoar a vida das minhas irmãs. Eu quero abençoar, meu Deus, a família delas. Eu quero orar, Deus, para que as minhas irmãs possam começar a olhar, meu Deus, para as habilidades que elas têm. E que elas comecem a usar essas habilidades em função, em nome do teu reino, Pai. Que elas possam usar as habilidades que elas têm, Deus, para começar algo novo, um projeto novo. Que através dessas habilidades elas alcancem corações. Que através dessas habilidades, meu Deus, a tua palavra seja pregada. Deus, que através dessas habilidades, ó Deus, vidas sejam transformadas. Pai, em nome de Jesus, guarda cada mulher que entrou, que vai entrar, que assistiu, que vai assistir essa palavra. Deus, brada no coração da tua filha a habilidade, o propósito, a missão. Encoraja, Senhor, capacita. E que nós possamos aqui, Senhor, ser mulheres de bom testemunho como Dorcas foi. Que nós possamos ser mulheres queridas como Dorcas foi. Que possamos ser mulheres que gostam de gente, como Dorcas também gostava de gente. Porque se ela não gostasse de gente, ela não teria se dedicado em praticar, Deus, as boas obras, dar esmolas. Então, gera em nós um coração que ama, gera em nós um coração que ama pessoas, gera em nós, Senhor, um coração que ama o Senhor, gera em nós, Deus, nos ensina, Pai, nos ensina a te amar, nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmas, nos ensina a amar as nossas irmãs, Deus. Quebra toda inveja, quebra toda comparação, Deus. Que esses sentimentos malignos caiam por terra no nome de Jesus. Que o nosso coração como mulheres seja um coração, meu Deus, limpo de toda inveja, limpo de toda amargura, limpo de todo ego.
meu Deus, toda idolatria, que o nosso coração seja livre e limpo de todo engano, Senhor, de todo embaraço, em nome de Jesus. Que possamos ser mulheres, Deus, ágeis, Deus, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres cheias da graça do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, nos impulsiona, nos capacita, nos encoraja, que possamos alcançar, Deus, que possamos viver as Tuas promessas, que a nossa família viva as Tuas promessas, Pai, e que a nossa semana seja cheia do Teu Espírito Santo, que nessa semana, Deus, habilidades, Deus, sejam reveladas, sejam expostas, que nessa semana, Deus, habilidades venham, Deus, ser manifestas, venham sair para fora, que nessa semana o Senhor possa colocar no nosso coração, Pai, o Teu projeto e o Teu propósito em nome de Jesus. Assim, meu Deus, nós oramos e entregamos ao Senhor a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e glória a Deus por esse momento, por essa palavra. Deus abençoe cada uma de vocês, minhas amadas irmãs. Quero deixar aqui um anúncio, um comunicado. Irmãs, todos os anos nós temos o nosso projeto de leitura bíblica anual. E nós já estamos em Atos, terminando Atos. E você está convidada para o ano que vem você entrar no nosso grupo de leitura bíblica anual e começar a ler a Bíblia toda com a gente. Nós lemos a Bíblia toda em um ano. Então eu quero te convidar a fazer parte disso, para ser, sabe, uma amante apaixonada pela palavra de Deus, ser a mulher dedicada à palavra de Deus, e faça parte disso. Venha ler a Bíblia junto conosco, venha fazer propósitos de orações e de jejum junto conosco, venha crescer e avançar junto conosco. Você pode fazer parte disso, você pode entrar no nosso grupo no WhatsApp para participar conosco da nossa leitura bíblica anual, e vai sair até o mês que vem o nosso planner bíblico 2026. Nós temos um planner bíblico onde nós temos toda a direção, todo o passo a passo para fazer a nossa leitura anual sem nos perder. E esse planner bíblico nós recebemos ele de forma digital, podendo imprimir. Então você poderá imprimir o seu planner bíblico no formato de apostila, no formato de planner, você que escolhe, você que decide. Mas mês que vem o nosso planner bíblico já estará disponível para a glória de Deus. E que você possa fazer parte disso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e que essa palavra, irmã, ela possa ter falado ao teu coração. Amanhã nós estaremos aqui novamente, porque nesse mês de outubro nós estamos aqui todos os dias falando de uma mulher da Bíblia. E eu te espero aqui amanhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até amanhã, minha irmã. Um grande beijo. Paz do Senhor Jesus para todas vocês.